Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa 18ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, reparem que Jesus despede as multidões e os discípulos vão para a barca. O vento é contrário, a barca é agitada. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus vai ao encontro deles andando sobre as águas. É verdade, é fato, aconteceu isso mesmo. Jesus vai andando sobre as águas, porque Jesus é Deus. A gente não pode pensar que tudo é simbologia, que tudo é... Não, é verdade, aconteceu. Meus irmãos, minhas irmãs, depois Pedro, ele pede Jesus para vir ao seu encontro, também andando sobre as águas. E Jesus permite. Quando Pedro percebe que isso não é possível para ele, ele começa a afundar. Assim somos nós, na pastoral, nos nossos movimentos, nos nossos grupos. A gente acha que a gente não dá conta, porque a gente confia em nós mesmos e não em Jesus. E Jesus diz: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Meus irmãos, minhas irmãs, precisamos ter coragem, precisamos ter audácia, precisamos ter, de certa forma, um dinamismo de poder enfrentar até mesmo os nossos medos e irmos ao encontro de Jesus, andando sobre as águas, andando sobre nossos problemas, sobre nossas dificuldades, e não ficar chorando, querendo que outras pessoas resolvam nossas situações, nossos problemas, nossas dificuldades. Claro, a gente pode contar com a ajuda das pessoas, sim, mas nós também temos que assumir nossas parcelas de responsabilidades. Se você não confia em você mesmo, quem vai confiar? Eu detesto quando a gente vai chamar alguém para coordenar um grupo, uma pastoral, um movimento, e a pessoa diz: "Será que eu dou conta? Eu não vou aceitar não, porque quem sou eu?" Então fica de fora. Se você mesmo é cheio de complexos, cheio de inferioridade, quem sou eu para poder fazer você animar? Aí essas pessoas já vêm cheias daquelas carências, daqueles complexos de inferioridade e quer que você fique insistindo: "Não, fulana, você", né? E enaltecendo ela. Isso é puro
carência. Não é só para poder ficar a gente enaltecendo, engrandecendo ela. Não. Quando eu chamo uma pessoa e a pessoa diz, quem sou eu, padre? Então tá bom, já que você não quer, então tá bom, vamos caçar outra pessoa. É verdade, eu achei que você tinha condição, mas pelo visto eu estava errado. 1000 desculpas, 1000 perdões e passo para outra pessoa, né? Então a gente não pode ficar com essa frescura diante das coisas de Deus, não. Você não tem que confiar nas pessoas, você tem que confiar em Deus, em Jesus. E se necessário for, vai andando sobre as águas sim. Assume a responsabilidade, assume sua dinamicidade, assume sua inteligência, suas condições e vai fazer o que tem que ser feito sim. Se as pessoas te escolheram, é porque eles viram em você uma condição de vencer os problemas. Mas é tão difícil, mas se fosse fácil, não ia pedir você para fazer, uai. Talvez se fosse fácil, eu ia pedir outra pessoa que tem menos condições de fazer, exatamente porque é fácil. Mas porque é difícil, eu pedi você porque eu acho que você tem condições de fazer. Meus irmãos, minhas irmãs, esse é o problema de nosso povo. Não confia em Deus, não confia em Jesus. Ou melhor, confia desconfiando. Então não pode ser assim. Nós temos que assumir as responsabilidades de nossos atos. Nós temos que assumir nossas qualidades, nossa fé, nosso amor, nossa confiança em Jesus, em Deus, nosso Senhor. Depois, os discípulos, Jesus vai para a margem com os discípulos e o povo começa a levar doentes para poderem, ao menos, tocar na barra da roupa de Jesus. Reparem vocês que toda vez que a gente vai receber a Santa Hóstia, a gente toca em Jesus. Mas o povo faz de uma forma tão mecânica que nem percebe que toca em Nosso Senhor, já vai logo pondo na boca aquela coisa. Claro, não é bom também ficar com a hóstia toda a vida na mão, mas pelo menos sinta a força que emana desse tão sublime sacramento. Você tocou em Jesus, agora você vai entrar em comunhão com Ele. Então tudo isso é um processo, é um conjunto. Olha que beleza, tocar em Jesus e depois entrar em comunhão com Ele. Que beleza. Então, meus irmãos, minhas irmãs, cada um de nós pode vencer suas dificuldades, seus medos, seus complexos, confiando em Jesus, confiando em Deus. Cada um de nós pode fazer a diferença sim, mas para isso é necessário crer. Eu vou dizer para vocês com muita caridade, às vezes o pessoal chega na paróquia, na comunidade e diz assim, padre, a gente poderia fazer isso. Não pode não, nós não vamos fazer nada. Nós não vamos fazer nada, não vai ter encontro, não vai ter congresso, não vai ter formação, não vai ter nada. Ave Maria, esse padre, a paróquia nossa está parada por conta do padre. Eu vou dizer para vocês por quê. Porque ele sabe que se ele inventar de permitir ter isso, às vezes vai sobrar tudo para ele. Né? Aí daqui a pouco, padre, vai ter o congresso, vai ter o encontro, vai ter a formação, vai ter isso, vai ter aquilo. Aí nós estamos precisando disso, nós estamos precisando daquilo, nós estamos isso, estamos naquilo. E aí o padre fica louco. Fica doido, ele vai ter que fazer tudo. Aí o senhor vai celebrar a missa, o senhor vai fazer uma palestra, o senhor vai tem que estar lá o dia todo para poder, se alguém precisar. Vocês inventam o trem e agora eu que tenho que carregar a responsabilidade. Não. Então, cada um assume a responsabilidade. Inventar, ter boas ideias, isso é muito fácil para algumas pessoas, pelo menos. Difícil é fazer, é concretizar. Então, olha, padre, nós queremos fazer um encontro, vai ser bom, nós estamos querendo fazer. Por que quando as pessoas querem se organizar para ir, né? Sextou. E aí, no instantinho, se organiza, vamos encontrar, vamos combinar todo mundo de encontrar e ir para tal bar e não sei o quê. E de repente já tem o carro que vai passar, um já chamou o Uber, o outro já está lá, chega lá na hora de dividir as despesas, todo mundo já sabe como é que funciona, todo mundo já paga o valor certo. E todo mundo depois vai embora e todo mundo feliz, alegre, satisfeito. Nas coisas da igreja dá um trabalho, porque as pessoas têm mania de delegar funções. Ninguém quer fazer, quer só participar, quer estar só ali. Meus irmãos, minhas irmãs, está na hora da gente confiar mais em Deus. Está na hora da gente confiar mais em Jesus. E assumir, se você assumiu a coordenação, a direção de um grupo, de uma pastoral, então você não assumiu por acaso não. Você assumiu porque você tem condições. Então, deixa de frescura. Deixa seus complexos de inferioridade para o lado e confia mais em Deus. Confia mais em Nosso Senhor, Nossa Senhora. Deixa
essa carência de ficar, será que eu dou conta? Querendo que as pessoas fiquem te enaltecendo, colocando em evidência qualidades que se nem você percebe que você tem, então que virá aos outros. Então, meus irmãos, minhas irmãs, força, coragem. Jesus disse, coragem, não tenhais medo, sou eu que estou com você. Não é o padre, não é o bispo, não é, sou eu que estou com você. Então vamos fazer, você e Jesus, façam. Claro que a gente não pode fazer sem autorização do padre nem nada, mas se você demonstra um interesse que vai ser bom, que é uma ideia boa e que vai ser legal para você, para os outros e para a turma, para a comunidade, com certeza o seu padre vai concordar e vai aceitar. Agora, se você só chega com a ideia, vai ser igual Pedro, vai afundar no primeiro momento. No primeiro momento. Pedro foi ainda inteligente de clamar pelo Senhor. Nós, às vezes, nem isso, afundamos em nossas misérias. Então, meus irmãos, minhas irmãs, coragem, força. Repito, quando as pessoas querem, no instantinho, organizam um churrasco, no instantinho organizam uma festa, no instantinho está todo mundo ali divertindo. Mas as coisas de Deus dão uma mão de obra. Por quê? Porque a gente não confia em Deus. A gente não confia em Jesus. A gente acha tudo que é da igreja é difícil. Ontem mesmo, e assim eu vou terminando, né? Ontem mesmo eu conversava com uma pessoa, né? O único lugar, se eu fosse vocês, eu não ia mais na missa mesmo, não. O povo tá certo, o povo tá tudo certo. Né? De quê? O único lugar que tem Covid é na igreja. É só na igreja. Né? A gente vê aí as festas, os bares, os lugares, tudo cheio de gente. O único lugar que o povo não vai é na igreja com medo do Covid. Vocês têm razão. Então não vão mesmo não. Não vão mesmo não. A igreja está empisteada do vírus do Covid. Não vão lá não. Deixa de ir. Todo mundo para de participar das coisas da igreja, porque lá tá cheio de Covid. Deixa de frescura todo mundo, vamos participar das coisas de Deus. Nós ouvimos no evangelho de domingo, juntai tesouros no céu. Deixa de frescura todo mundo, coragem, sou eu, disse Jesus. Parece que só a igreja que tem, só a hóstia que está contaminada do Covid, só na igreja que a gente tem que estar passando álcool na mão toda hora. Você vai no mercado, pega dinheiro, pega tudo, agora na igreja só porque pôs uma oferta lá na cestinha tem que estar passando álcool na mão. Para receber a hóstia tem que estar passando álcool na mão. Você vai e come um cachorro quente, não tem que comer lá na rua de qualquer jeito. Agora na igreja vem com essa frescura. Ora, tomara vir todo mundo com essa frescura. Vamos todo mundo sim para a igreja. Tá na hora de acordar. Tá na hora de levantar e vencer as dificuldades de nossa vida. Tá na hora de lutar contra esses ventos contrários. Deixa de agonia, deixa de frescura, deixa de complexo, deixa de ficar com essa agonia, de ficar com essas paixões desorganizadas, desordenadas. Vamos todo mundo confiar em Jesus, confiar em Deus, confiar em Nossa Senhora e nós haveremos de vencer. Fiquem todos com Deus, uma ótima semana, com as proteção e bênçãos de Nossa Senhora.